Nessa noite estaremos compartilhando uma palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo 4, versículos do 10 ao 13. Irmãos, podem acompanhar comigo essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Diz assim o texto da Escritura Sagrada: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e gracioso Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor nessa noite, nesse momento, fale conosco, fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz. Humildemente eu te peço, Senhor, que o Senhor me use nessa noite, que a tua graça esteja sobre mim, que os talentos que o Senhor me deu possam reverberar na transmissão dessa mensagem, ó Deus. Me ajude, eu preciso do Senhor. Fala conosco, ó Deus. É assim que nós te oramos, no nome precioso, poderoso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos, o título que dei para essa mensagem é o exercício do contentamento. Vivemos hoje numa geração do descontentamento. Pessoas que desejam e cobiçam aquilo que não têm e deixam de valorizar aquilo que já possuem. Impulsionadas muitas vezes por uma sociedade extremamente materialista. O que é bom hoje, amanhã já está ultrapassado, já não é tão bom. Muitas vezes temos que seguir um padrão de roupa, de corpo, de carro, tudo nos colocado de uma maneira que devemos consumir e desejar. O problema, irmãos, é que não somos iguais, somos diferentes um do outro para seguir esse padrão, não temos as mesmas condições financeiras, e aí cria-se um grande problema, uma geração insatisfeita e extremamente superficial. Pessoas que eu posso dizer insaciáveis, como é, de uma certa forma, a natureza humana, pecaminosa que ainda habita em nós. Pessoas insaciáveis porque nada lhes satisfazem, parecem um saquetel furado. Quanto mais enche, mais nada lhe pode encher ou satisfazer. O descontentamento e a ingratidão, irmãos, caminham juntas. E esse é um grande perigo, porque o descontentamento leva a um outro pecado, a ingratidão. São parceiras, caminham juntas. Mas posso dizer que essa não é uma característica dessa geração atual, simplesmente. O povo de Israel, tomando como exemplo bíblico, também foi uma geração descontente, insatisfeita. Os irmãos que conhecem a história bíblica, especialmente relatada lá em Êxodo, vão lembrar que Deus libertou o povo de Israel que vivia escravizado no Egito. Por muitos e muitos anos, por mais de 400 anos, aquela nação esteve escravizada no Egito, sobre o cativeiro dessa nação egípcia. Ficava sobre os domínios das mãos de ferro de Faraó, os faraós que se sucederam. Mas a Bíblia revela que Deus ouviu o clamor daquele povo. Aquele povo que sofria por vários anos, séculos. Deus ouviu o clamor daquele povo
E lá em Êxodo revela que Deus libertou aquele povo do cativeiro. De forma miraculosa, um povo que era maltratado, humilhado, que vivia sob o domínio de Faraó, de forma sobrenatural, irmãos. Deus levanta um homem, Moisés, envia 10 pragas para a nação egípcia e de lá liberta o povo de Israel. Faz de forma extraordinária o povo de Israel passar diante do Mar Vermelho a pés secos. Segurou aquele povo no deserto durante 40 anos, com codornizes, mas especialmente com maná do céu, um pão que descia do céu diariamente para prover e sustentar aquele povo. A provisão de Deus, o cuidado de Deus era tamanha, que o relato bíblico diz que nem as vestes daquele povo se envelheceram. Até das vestes Deus cuidou daquele povo, para que aquele povo pudesse adentrar a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, a Canaã. Não faltou água, não faltou comida, aquele povo tinha as suas vestes, tinha Deus guiando aquele povo com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, sendo o farol daquele povo, mas aquele povo era uma geração descontente, continuamente ingrata, uma geração murmuradora, uma geração que sentia saudades do tempo da escravidão. Olha que loucura! Lembraram das cebolas, das batatas que comiam lá, mas esqueciam que lá eram escravizados, eram maltratados. É porque neles habitava esse sentimento de descontentamento, da murmuração, na verdade da ingratidão, de olhar para um Deus que havia cuidado daquele povo, daquela nação, que tirou aquela geração e queria levar aquela geração para a promessa de Deus. Mas esse povo era um povo murmurador, irmãos. E que Deus nos guarde disso, de ser um povo ingrato, murmurador e descontente. O apóstolo Paulo escreveu essa carta de uma prisão. Se você acompanhar, eu quero, se você fica com a sua Bíblia aberta, se não, abra ela, no capítulo 1, versículo 13, vai revelar que Paulo escreveu essa carta de uma prisão. Filipenses 1,13, de maneira, revelando assim, que as minhas cadeias, estava preso em Cristo, porque ele entendia que Cristo era até soberano sobre essa cadeia, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo escreveu essa carta preso, irmãos. Para a grande maioria dos estudiosos, ele estava em Roma, preso em Roma, como relata Atos 28, pelo simples fato de pregar o Evangelho. Estava preso em Roma, encarcerado, pelo simples fato de pregar o Evangelho. Estar encarcerado em Roma significava, irmãos, dizer que ele não tinha liberdade, que é nítido, né? Quem está preso não tem liberdade, mas mais do que isso, Paulo tinha muito pouco para viver. Paulo tinha apenas a comida do dia o suficiente para lhe manter de pé. Ele tinha um soldado romano lhe vigiando 24 horas, tinha muito pouco. Como o texto, ou a carta que lemos, mas especialmente o texto que lemos, já revela um pouco dessa experiência de Paulo, da sua escassez, um pouco da pobreza que ele estava vivendo. Mas Paulo tinha, irmãos, o que muitos não têm. O que muitos têm, ou posso dizer nós, na verdade temos, muito mais do que precisamos. Fartura. Se abrirmos a nossa despensa, certamente temos muito mais do que precisamos por um dia. Paulo não tinha isso. Era muita escassez. Mas Paulo tinha uma coisa que muitos não têm, que era a paz de Deus. A paz que Paulo revelou no versículo 7, quando colocamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos problemas no altar de Deus e confiamos nesse Deus. É a paz de Deus que excede todo entendimento.
Porque as pessoas não entendem ter paz no momento de crise, ter paz no momento de dificuldade. É difícil acreditar nisso. Mas Paulo, assim como muitos cristãos, irmãos, que foram perseguidos, maltratados, foram tolhidos do seu patrimônio, podiam ter paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. E é nessa carta, onde Paulo está preso, com muita escassez, que ele vem justamente falar de contentamento, que ele vem justamente falar de gratidão, de alegria. Imagine que paradoxo, alguém que está preso, num momento de crise, de adversidade, num momento que aparentemente era para estar triste, abatido, esperando a sentença de morte, alguém escreve uma carta para falar de alegria, de contentamento, de gratidão. Por cerca de 16 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai falar de termos que remontam à alegria. É tanto que essa carta é conhecida como a carta da alegria. A palavra grega para contentamento é autarkes, que significa independente. Independente, ou seja, independente das circunstâncias. Também denota estar satisfeito, estar abastecido, alguém que estava satisfeito. A palavra de contente aqui, no versículo 13, é autarkes, alguém que vivia independente das circunstâncias, alguém que estava plenamente satisfeito, a despeito daquilo que estava vivendo, a despeito das circunstâncias que ele estava vivendo. Paulo pôde provar de contentamento, irmãos, de estar satisfeito, porque na vida dele foi um aprendizado. Não é também algo fácil ter a paz de Deus no momento de crise, no momento crítico. Paulo revela aqui que na vida dele foi um exercício, foi um aprendizado. É tanto que ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não nasceu já aprendido disso, não, já tendo esse conhecimento do contentamento. Foi um aprendizado na sua caminhada cristã. Paulo aprendeu a viver contente nos bons e nos maus momentos. Mas o apóstolo revela que isso foi um exercício durante toda a sua vida. E é isso, irmãos, que eu queria nessa noite dedicar tempo agora para nos voltar para o texto bíblico e ver o que Paulo nos ensina sobre o contentamento. A igreja de Filipos, se você acompanhar comigo no versículo 10, havia enviado uma ajuda financeira ao apóstolo. O texto vai dizer isso, quando Paulo diz assim: uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas outrora feito, mas vos faltava oportunidade. Paulo aqui, irmãos, vai demonstrar uma gratidão aos irmãos, mas principalmente reconhecendo a soberania de Deus, a providência de Deus em cuidar da sua vida. A igreja de Filipos havia enviado uma ajuda financeira para o amado Paulo, o apóstolo Paulo, que estava preso agora em Roma. E Paulo, ele tinha uma grande ligação com Filipos, porque foi lá que ele exerceu o seu ministério há 10 anos atrás. Está lá registrado em Atos capítulo 16, a partir do versículo 11 e seguintes, onde vai revelar que Paulo esteve em Filipos, nessa cidade, e saindo de lá pregou para uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, e aquela mulher, ouvindo o evangelho, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Foi lá, saiu de Filipos, que Paulo, ao pregar o evangelho, libertou uma jovem adivinhadora que estava cativa por espíritos malignos. E assim também foi lá que Paulo e Silas, por causa dessa libertação dessa jovem, foi açoitado e foi preso também. Ficou encarcerado lá em Filipos, e onde Deus, quando Paulo e Silas louvavam ao Senhor, a Bíblia revela que Deus abriu as portas da cadeia e Paulo e Silas foram libertos. Foi em Filipos, irmãos, que Paulo, ele iniciou
um grande ministério, e lá se formou a igreja dos Filipenses, uma igreja cristã. E esses irmãos tinham um grande carinho por Paulo. É tanto que no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos vai revelar que os irmãos contribuíram para o ministério de Paulo, quando ele estava em Tessalônica, em Bereia e depois em Atenas e em Corinto. Então essa igreja costumeiramente ajudava o apóstolo Paulo no seu ministério. Contudo, provavelmente pela distância, esses irmãos não conseguiram mais contribuir para o ministério de Paulo, até que chegou ao conhecimento deles que Paulo estava preso em Roma. E aí esses irmãos colheram uma oferta e enviaram ajuda para o apóstolo Paulo, irmãos. Eles enviaram ajuda porque sabiam que Paulo estava extremamente necessitado. E é nesse momento, irmãos, que Paulo vai se alegrar. Vai se alegrar, e ele vai dizer aqui, no começo do versículo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E aqui eu quero, já fazendo o entendimento do texto, que essa alegria que Paulo teve no seu coração, essa alegria que não foi qualquer alegria, foi uma alegria sobremaneira. Ela tem dois aspectos. Primeiro, porque viu o amor dos irmãos, o cuidado dos irmãos para com ele. Como Paulo vai dizer, uma vez mais renovaste o seu favor para comigo, para cuidar com a minha vida, estando eu preso. Estou aqui parafraseando. E ele sabia que os irmãos não tinham chegado antes porque faltava oportunidade, como ele vai dizer no final. Então Paulo se alegrou em primeiro lugar por isso, em ver os irmãos contribuindo para a ajuda dele. Mas mais do que isso, irmãos, a alegria de Paulo, essa alegria sobremaneira, estava no Senhor, porque Paulo entendia que estava chegando agora em suas mãos era a providência de Deus. A alegria que Paulo diz é: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo entendia que os irmãos de Filipos eram apenas instrumentos para abençoar a vida de Paulo. Era a providência de Deus chegando à vida de Paulo. Isso, irmãos, certamente é um motivo de descansar em Deus, quando entendemos que Deus é soberano sobre as nossas vidas, que a providência de Deus está sobre a nossa vida, o cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Mesmo estando Paulo preso, ele entendia que Deus estava cuidando dele naquele calabouço. Deus não havia esquecido o apóstolo Paulo, não. É tanto que levantou essa igreja para contribuir para o apóstolo, e Paulo podia reconhecer isso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. A primeira verdade que podemos tirar desse versículo, irmãos, do texto como um todo, mas especialmente desse versículo, é que o contentamento nesse aprendizado é resultado da confiança que temos na provisão de Deus. Quando nós confiamos na provisão de Deus, podemos estar contentes, estar satisfeitos, mesmo que as coisas não estejam como nós esperávamos, mesmo que a despensa não esteja tão cheia, mesmo que a saúde não esteja como esperávamos e precisávamos, mas podemos descansar na providência de Deus, descansar nessa confiança que devemos depositar nesse Deus que é soberano e que cuida das nossas vidas. No versículo 11, irmãos, Paulo vai descrever a sua grande alegria, mais uma vez, mas que essa grande alegria não provinha simplesmente da oferta, porque Paulo vai dizer assim: olha, digo isto, ou seja, essa alegria que estou revelando para vocês, não é por causa da pobreza não, que eu estou passando, essa minha alegria não é por causa disso não, mas especialmente pela providência de Deus em usá-los, até porque o apóstolo Paulo vai revelar justamente nesse versículo, no versículo 11, que a sua vida estava agora num grande aprendizado. Essa oferta que vocês trouxeram, ou seja, digo isto, essa alegria que vocês estão me proporcionando, não é simplesmente pela oferta,
Não é simplesmente pelo ofertante, que são vocês, mas é pela providência de Deus. Porque de uma certa forma, o meu coração está satisfeito. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Era como que Paulo dizendo assim: a minha alegria, a minha felicidade agora não depende simplesmente das circunstâncias. Eu estou até cativo aqui, mas o meu coração está em Cristo Jesus feliz, está rejubilando. Essa alegria que Paulo sentia, ele teve experiências que marcaram a sua vida. Quem leu as cartas de Paulo, especialmente Coríntios, 2 Coríntios, onde Paulo vai revelar um pouco das experiências do seu ministério, quando passou perigo de vida, passou escassez, passou pelo menos 2 prisões, essa é uma das terceiras. Ele foi preso em Filipos e foi preso também em Cesareia. Foi muitas vezes maltratado, passou por chicotadas, perigos de vidas inúmeros. Paulo tinha experiência de vida que marcaram a sua vida. E aí Paulo vai revelar algo no texto aqui, irmão, no versículo 12, dessa experiência de vida, quando ele diz: olha, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Por que, irmãos? Honrado, porque se vocês lembram, antes de assumir o ministério, chamado de Cristo Jesus, Paulo era um fariseu, um renomado fariseu, que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande sábio, um grande religioso. Paulo era um fariseu, conhecedor da palavra, um intelectual para a época, alguém que falava várias línguas, um poliglota. Era alguém que era renomado, alguém que era honrado entre os judeus. Mas quando assumiu a missão e o ministério de pregar aos gentios, por muitas vezes ele foi humilhado. Certamente Paulo, quando tinha essa estatura de judeu renomado, ele tinha abundância. Ele tinha o que queria, no contexto dos alimentos que queria, ele tinha fartura. Mas no seu ministério conheceu a escassez, conheceu a pobreza, conheceu a perseguição. Tinha muitas experiências, irmãos, o apóstolo. Mas Paulo, nesse exercício do contentamento, do aprendizado, Paulo pôde separar muito bem essa questão das circunstâncias. Ele pôde aprender a viver contente, independente, autarquês das circunstâncias. Independente, irmãos, de qualquer adversidade. Foi um verdadeiro aprendizado para a vida de Paulo. Aprendizado que marcou a sua vida. Por isso ele disse: já tenho experiência. Versículo 12, na parte final: já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Paulo conheceu o ciclo da vida. Esse ciclo da vida, que muitas vezes estamos por cima, outras vezes estamos por baixo. O ciclo da vida natural, o ciclo dos ventos soprando a favor, tempos de bonança, mas ventos soprando contrário, tempo de escassez, tempo de dificuldade, tempo de oposição, tempo de crise. Paulo passou os seus desertos, mas Paulo pôde aprender com os seus desertos. Paulo pôde aprender que mesmo nos seus desertos, Deus estaria suprindo as suas necessidades. Como é bom, irmãos, aprendermos isso. Nesse exercício do contentamento. Nos períodos de escassez, entender que Deus continua sendo o nosso provedor. Nos períodos de crise, é Deus quem faz acalmar e trazer abundância. E descansar em Deus, descansar no Senhor, é um aprendizado de fé, aprendizado de descansar em Deus, de entender que não somos deuses, irmãos, onde queremos ter o controle de tudo nas nossas mãos. Não temos, somos humanos, limitados. Quem tem o controle da história e da nossa vida é Deus.
A segunda verdade que podíamos extrair desse texto é que o contentamento é um aprendizado, como disse Paulo. Já tenho experiências de ser honrado, de ser humilhado, de escassez, de fome, de abundância, de pobreza, experiências, mas as experiências me fizeram aprender. Foi um rico aprendizado no Senhor, um amadurecimento espiritual. É um processo de andar com Deus. Não tem como também dizer, eu vou acordar amanhã e mesmo diante da crise vou estar contente. Não é assim também. É um aprendizado de andar com Deus. Tempo de oração, tempo de buscar a palavra, de conhecer mais Deus pela palavra, tempo de se dedicar na obra do Senhor, é andar com Deus. E nesse aprendizado, Deus vai trazendo paz ao nosso coração, independente das circunstâncias. Por isso que algumas pessoas, no momento de crise, se desesperam, outras descansam no Senhor. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida. Se estou passando esse aperto, entendo que Deus vai suprir as minhas necessidades. Pode até não dar aquilo que eu espero, aquilo que eu penso que é necessário, mas o que é realmente necessário não me faltará. Porque o nosso Deus continua sendo o Deus da provisão, o Jeová Jireh. A segunda verdade é essa, irmãos, é que o contentamento é um aprendizado, mas um aprendizado onde nós precisamos andar com Deus, caminhar com o Senhor, e saber que é possível sim, estar contente, satisfeito, mesmo em tempos de escassez, de estar satisfeitos com o necessário que Deus nos abençoa, que Deus nos dá. Versículo 13. As situações adversas querem normalmente roubar a nossa paz. Normalmente as situações de crise, de adversidade, querem roubar a nossa paz. E se nós nos concentrarmos apenas nelas, nas circunstâncias, certamente perderemos a nossa paz interior, a nossa satisfação de vida cristã. Paulo foi um homem sujeito às lutas da vida e também de perder essa paz interior e o seu contentamento. Mas o verso 13 aqui traz o segredo da vitória de Paulo sobre as circunstâncias, sobre aprender esse contentamento. A força, a alegria, a paz que Paulo desfrutava provinha do poder de Jesus Cristo. Provinha do poder de Jesus em sua vida. Por isso que Paulo pôde fazer essa lindíssima declaração: tudo posso naquele que me fortalece. Era Jesus a causa do contentamento de Paulo. Era Jesus a causa da alegria de Paulo. Era Jesus que fazia Paulo descansar na mais torrente adversidade, na mais forte tempestade. Era Jesus que fazia Paulo se alegrar, estar satisfeito, contente, estar satisfeito, porque ele sabia que o seu Senhor não lhe iria faltar. Seria o Deus da sua provisão, que chegaria, não era antes nem depois, chegaria no momento certo. Porque diante da sua pobreza, nesse momento de cadeia, enviou a igreja de Filipos para lhe ajudar financeiramente. Era o Deus que chegava no momento certo com a provisão, o Deus da provisão. Era o Deus que lhe fortalecia nos momentos difíceis da vida. O Deus que trouxe amadurecimento espiritual para Paulo. Por isso Paulo podia se regozijar, mesmo diante das cadeias que Paulo enfrentou, mas especialmente dessa, na qual estava em Roma escrevendo aos Filipenses.
onde o desfecho vai ser isso: olha, eu me alegrei, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Sabe qual foi a causa de tudo isso? Porque Cristo me fortalece. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus é a minha força, o dínamo, a força que eu preciso para viver uma vida contente, feliz, independente das circunstâncias, irmãos. Porque eu descanso em Deus. Não é porque eu estou alienado não das circunstâncias. Não é porque eu não vou buscar resolver os meus problemas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo simplesmente que, a despeito das circunstâncias, eu descanso no meu Deus, porque Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, Ele é o meu contentamento. O autor de Hebreus, escrevendo no capítulo 13, versículos 5 e 6, vai dizer assim: seja a vossa vida sem avareza. Avareza é muitas vezes a idolatria do buscar os bens materiais. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Deus, tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me pode fazer o homem? Precisamos descansar em Deus, irmãos. Ter a certeza que Deus jamais nos abandonará, estará conosco em todos os momentos da nossa vida. É promessa do Senhor. E Deus não é o Senhor Jesus Cristo, como Deus Filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus fiel para cumprir as suas promessas. A terceira verdade que podemos extrair desse texto é que, diante das circunstâncias mais adversas da vida, nós temos um suporte espiritual. Nós temos um Deus, o Senhor Jesus Cristo, que supre as nossas necessidades, está conosco em todos os momentos. Então, seja qual for os momentos de crise que você atravesse ou venha atravessar, descanse no Senhor. Busque em Deus essa verdade, realizada do contentamento, não buscando nas suas forças, não buscando numa religião, não buscando esse suporte em algo que não pode suprir realmente aquilo que precisamos, mas buscando a âncora da nossa alma, que é o Senhor Jesus Cristo, declarando isso: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, eu queria, já finalizando essa mensagem, trazer duas últimas lições bem práticas para a nossa vida. A primeira delas já tem tudo a ver com o que já falei aqui. O contentamento é um aprendizado, um exercício contínuo na nossa vida. Primeira lição, pelo qual devemos aprender a confiar na providência de Deus, porque Ele estará cuidando das nossas vidas. Essa é a primeira lição que já extraímos de tudo aquilo que já compartilhei nessa noite. É um aprendizado de andar com Deus. E andando com Deus, vamos aprender a confiar mais nele, a depositar a nossa confiança na providência de Deus, porque certamente Ele há de cuidar de nós. A segunda lição é que o contentamento produzirá em nós algo extraordinário, irmãos. Uma liberdade extraordinária. Você já pensou que liberdade extraordinária que Deus pode nos conceder? Essa liberdade que, diante de circunstâncias das mais adversas da vida, podemos estar tranquilos e com paz interior. É como vindo uma tempestade, e mesmo assim estamos calmos e tranquilos, porque sabemos que Deus é aquele que nos fortalece.
Liberdade extraordinária, que só quem vai ter, irmãos, é quem tem experiência com Deus, é quem dedica tempo com Deus, é quem anda com Deus, é quem depende de Deus. Não estou aqui dizendo que isso é fácil, muito pelo contrário. Somos humanos, limitados, e só conseguiremos chegar nesse estágio da paz interior, da paz que excede todo entendimento, na mais adversa circunstância, quando Jesus Cristo reinar em nós, quando Jesus Cristo reinar no nosso coração, de tal maneira que Ele vai habitar em nós, o Espírito Santo na sua plenitude, que vamos declarar, não como um jargão soltado ao vento, mas com uma verdade que está encrostada na nossa alma, no nosso coração, declarando assim: tudo posso naquele que me fortalece. Como uma verdade da nossa vida, não como palavras soltas ao ar, mas como uma verdade em nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Liberdade extraordinária de ter paz em meio às adversidades. Amém, irmãos? Que Deus tenha falado ao nosso coração nessa noite. Que Deus possa nos abençoar. Entender que o contentamento é um aprendizado, mas um aprendizado com Deus. Não é na escola simplesmente da vida, mas é com Deus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero fazer uma oração nesse momento. Se você está passando, talvez, alguma adversidade, como é comum na nossa vida, comum é enfrentarmos problemas. Se muitas vezes você está passando naquele ciclo, o ciclo da vida, não de estar por alto, mas de estar por baixo. Lutas exteriores, lutas interiores. Nossa oração é que o contentamento que vem do céu inunde a nossa alma, inunde o nosso coração. Que possamos viver independente das circunstâncias. Estar satisfeitos, irmãos. Precisamos ser um povo grato a Deus. Um povo que agradece a Deus por tudo que Deus tem feito nas suas vidas, nas nossas vidas, na minha vida. Eu preciso agradecer a Deus. A gratidão é uma virtude, mas esse contentamento só vem se Jesus habitar verdadeiramente em nós, se o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Somente assim poderemos declarar em alto e bom som, como uma verdade que brota do nosso coração, da nossa alma: tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer pela mensagem que pude reverberar para o meu e para o coração dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, que nos anima, que nos fortalece, que nos edifica. Dai-nos a graça, Senhor, de aprender nessa noite sobre o contentamento, mas aprender de verdade e aplicarmos isso na nossa vida, para que a paz que excede todo entendimento inunde o nosso coração. Nos ajude, Senhor, nos ajude a estarmos satisfeitos, contentes nos momentos de escassez,
nos momentos de lutas, de provações, evidentemente não ficando simplesmente inertes, porque o Senhor não nos chamou também para ficarmos apáticos. O Senhor nos chama para fazer aquilo que está em nossas mãos, mas descansando no Senhor, descansando na tua providência, descansando nos teus planos, descansando que em cada momento há um propósito, que os teus propósitos são bons e soberanos. É certo, Pai, que muitas vezes não vamos entender os teus planos e propósitos, assim como Paulo talvez não entendia as suas cadeias, mas mesmo sem entender, ele confiava no Senhor, confiava na sua providência. E é isso que queremos fazer, ó Pai. Queremos depositar a nossa confiança em Ti, na Tua providência. Queremos aprender o contentamento em toda e qualquer situação e desfrutar dessa paz que provém dos céus. Nos ajuda a isso, Pai, porque reconhecemos que não é uma tarefa fácil. Ainda habita em nós uma natureza pecaminosa, tendenciosa, ó Pai, ao medo, à preocupação, à ansiedade. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, vem trazendo bálsamo para nós, que a Tua igreja possa sentir uma paz interior no nosso coração. Essa paz que procede da Tua boa mão, Senhor. Oh meu Deus, faz isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dai sabedoria, força, coragem para enfrentar os desafios da vida, mas com paz, com contentamento. É assim que nós te oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.